O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, uma lista de nomes que liga Jesus a Abraão, o pai da fé judaica, e ao rei Davi. Mas essa não é uma lista qualquer, não, meus amigos. É uma declaração poderosa. Mateus está dizendo aos seus leitores judeus: escutem, este é o Messias prometido, o descendente de Davi que reinará para sempre. Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes se sentaria em seu trono eternamente. E Mateus está mostrando: Jesus é esse descendente, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Gerações se passaram, mas Deus nunca esqueceu da sua promessa. Ele guiou a história, preparou cada detalhe para a chegada do Messias. A genealogia de Jesus não é só uma lista de nomes, é a história da fidelidade de Deus. É promessa que se cumpre, é a abertura da maior história já contada. O nascimento de Jesus. Esse foi inesquecível. Uma estrela anunciou sua chegada, guiando os sábios do Oriente até Belém. Eles trouxeram presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Mas a alegria do nascimento de Jesus foi ameaçada. Herodes, o rei da Judéia, sentiu ciúmes, imaginem, ameaçado por este novo rei. Ele ordenou a morte de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Que crueldade! Mas José, avisado em sonho, fugiu com Maria e Jesus para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Assim como Moisés foi salvo da morte quando bebê, Jesus também foi. Ele era o novo Moisés, destinado a libertar seu povo, o povo de Deus. A história do nascimento de Jesus é uma história de esperança e perigo, de promessa e perseguição. É o começo da história de um rei que nasceu para morrer por seu povo. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério público. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas o batismo de Jesus não foi um batismo de arrependimento, porque ele não tinha pecado. Foi um ato de identificação com a humanidade. É como se ele estivesse dizendo: eu estou com vocês, sinto as dores de vocês. Após seu batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites. Imaginem só, Jesus jejuou e orou, resistindo às tentações do diabo. Satanás tentou Jesus de todas as formas: transformar pedras em pão, testar o poder de Deus, até adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo. Mas Jesus resistiu a cada tentação, usando as Escrituras como escudo. A tentação no deserto revela a natureza humana e divina de Jesus. Ele foi tentado como nós, mas nunca pecou. Ele é o Filho de Deus, forte para nos ajudar em nossas fraquezas. O Sermão da Montanha. Esse é o discurso mais famoso de Jesus, sem dúvidas. Nele, Jesus ensinou sobre o reino de Deus e como viver como cidadãos desse reino. Ele começou com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imaginem só, Jesus ensinou seus seguidores a amar seus inimigos, a orar por aqueles que os perseguem e a buscar primeiro o reino de Deus. Ele enfatizou a importância da pureza de coração, da humildade e do perdão. O Sermão da Montanha é um chamado radical para uma vida de amor, graça e obediência a Deus. É um desafio para vivermos de forma diferente, para refletirmos o caráter de Deus em um mundo tão complicado como o nosso. Milagres e mensagens se espalhavam como fogo no palheiro. Jesus viajou por toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Ele realizou muitos milagres, demonstrando seu poder sobre a natureza, a doença e até mesmo a morte. Ele curou os enfermos, libertou os oprimidos e restaurou a esperança aos desesperados. Jesus acalmou a tempestade, andou sobre as águas e ressuscitou os mortos. Imaginem só. Ele multiplicou os pães e peixes para alimentar multidões famintas, mostrando compaixão pelos pobres e necessitados.
Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas também atos de amor e compaixão. Eles revelavam o coração de Deus pelos perdidos, feridos e esquecidos. A Páscoa estava chegando e Jesus viajou para Jerusalém. Ele entrou na cidade montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, e montado em jumento num jumentinho, filho de jumenta. A multidão foi à loucura. Aclamavam Jesus, colocando suas vestes no chão e agitando ramos de palmeiras, um símbolo de vitória e realeza. Eles reconheceram Jesus como o Messias, o filho de Davi, o rei de Israel. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um momento de euforia, mas também foi um prenúncio de seu sofrimento e morte iminentes. Aí, a coisa começou a esquentar. A autoridade de Jesus e seus ensinamentos incomodavam os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus. Eles se opuseram a Jesus, questionando sua autoridade e tentando desacreditá-lo de todas as formas. Jesus confrontou a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam mais com a aparência do que com a verdadeira fé. Ele os chamou de guias cegos e sepulcros caiados. Imaginem a treta. Os conflitos entre Jesus e os líderes religiosos revelaram a rejeição do Messias por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Sua oposição a Jesus preparou o cenário para sua traição e crucificação. No Monte das Oliveiras, Jesus falou sobre o futuro. Ele profetizou a destruição do Templo de Jerusalém e os sinais que viriam antes da sua segunda vinda. Ele descreveu um tempo de grande tribulação, mas também assegurou a seus seguidores que ele voltaria. Jesus ensinou sobre a importância de estar preparado, de vigiar e orar, pois ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta. Ele prometeu que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O discurso do Monte das Oliveiras oferece esperança e advertência. Ele nos lembra que este mundo não é nosso lar eterno e nos encoraja a vivermos à luz da eternidade. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Durante a refeição, ele instituiu a ceia do Senhor, partindo o pão e compartilhando o cálice, símbolos de seu corpo partido e seu sangue derramado por nossos pecados. Naquela mesma noite, Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou aos principais sacerdotes por 30 moedas de prata. Que tristeza! A traição de Jesus é um lembrete da nossa capacidade para o pecado e da dor que ele causa, mas também destaca o amor sacrificial de Jesus, que estava disposto a suportar a traição por nossa causa. Jesus foi preso, espancado e levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano. Apesar de Pilatos não encontrar culpa em Jesus, ele o condenou à crucificação para agradar a multidão. Jesus foi pregado na cruz, onde suportou o peso dos nossos pecados. Ele morreu uma morte agonizante, mas antes de expirar, ele exclamou: "Está consumado." No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o túmulo. Sua ressurreição é a base da fé cristã, a prova de que ele é o Filho de Deus e que temos a promessa de vida eterna por meio dele. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos por 40 dias, ensinando e instruindo. Antes de subir ao céu, ele deu-lhes a grande comissão: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A grande comissão é um chamado para todos os seguidores de Jesus compartilhar a boa nova de sua morte e ressurreição com o mundo.
é um chamado para fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. O Evangelho de Mateus termina com uma promessa e um desafio. A promessa é que Jesus está conosco sempre. O desafio é irmos e fazermos discípulos de todas as nações.